Bem, amigos, terminamos a parte de argumento. Vamos entrar agora no assunto de implicação lógica. O que é implicação lógica? Primeiramente, esse nome implicação lógica é um nome que eu até bolei, né, para questões em que eu vou ter no enunciado várias premissas, né, várias afirmações com conectivos e a conclusão dessas premissas, dessas afirmações, tá, vai ser uma das opções da questão. No caso, vai ser a opção correta da questão. Implicação lógica tem muito a ver com questão de argumento. Qual a diferença de implicação lógica para argumento? A diferença é a seguinte: numa questão de argumento, normalmente vem o quê? Vem todas as premissas e, ao final, a conclusão. Tá? Aí no caso do CESP, cai muito no CESP, né, argumento. No caso do CESP, ele vai dizer, olha, esse argumento é válido, esse argumento não é válido, não é isso? Já a implicação lógica, a diferença é a seguinte, para argumento. Na implicação lógica vai vir as premissas, só que a conclusão, como eu já falei para vocês, ela não vai vir no enunciado da questão. A conclusão, ela vai vir entre as opções de resposta, tá ok? Então é só essa diferença. Tá? Questões de implicação lógica normalmente caem em provas de múltipla escolha, tá, ok? Argumento, ao contrário de argumento, normalmente as questões de argumento caem em questões do tipo do CESP, que é de certo e errado. Já a questão de implicação lógica normalmente vem em questões de múltipla escolha. Por quê? Porque nas questões de múltipla escolha vai ter várias opções que você vai ter que marcar, encontrar qual é aquela opção que faz a conclusão do argumento, tá ok? Então, normalmente vem múltipla escolha. E aí, cai no CESP, então, implicação lógica? Olha, algumas provas do CESP também são de múltipla escolha. São poucas, as maiorias, né, a maioria das provas são de certo e errado. Mas existem algumas provas do CESP que também são de múltipla escolha. Eu coloquei no nosso material 3 questões do CESP de múltipla escolha, tá? E que caiu questão de implicação lógica. As outras questões que eu coloquei no nosso material, ao todo aqui eu coloquei, deixa eu ver, eu coloquei 9 questões. Então, 3 do CESP e as questões restantes, são 6 restantes, elas são da Carlos Chagas e da ESAF. Eu procurei pegar essas questões da Carlos Chagas e ESAF que fossem interessantes para quem vai prestar concurso do CESP. Então, são questões que complementam didaticamente o assunto, tá bom, pessoal? Então, não é só para enrolar, não. Realmente são questões que eu escolhi, tá? Tive um critério adequado para questões do CESP e coloquei no nosso material. Então, você vai ver então, que a implicação lógica tem muito a ver com argumento. Inclusive, vamos ter que saber aqueles testes de validade do argumento, na página 12 do nosso material escrito, a gente vai utilizar aqueles testes também, tá certo? Então, implicação lógica precisa o quê para resolver a questão de implicação lógica? Precisa conhecer a tabela verdade dos conectivos e precisa saber também sobre a argumentação lógica, ok? Então, temos aqui na página 28 a primeira questão de implicação lógica, uma questão do CESP. No caso, caiu no concurso do TCE do Acre de 2009. Eu vou aqui para o quadro resolver essa questão 1 e vou mostrar a vocês que é muito simples, tá certo? Vamos lá. Questão 1 diz assim: considere que as seguintes afirmações sejam verdadeiras. Temos aí, então, quantas afirmações? Vamos ver aqui. Se é noite e não chove, então Paulo vai ao cinema. Segunda afirmação. Se não faz frio, Paulo vai ao cinema, então Márcia vai ao cinema. Né? Então, estão destacadas aqui 2 afirmações. Eu coloquei, né? A primeira afirmação e aqui a segunda afirmação. Considerando que em determinada noite, ele também está colocando mais informações aqui, determinada noite. Márcia não foi ao cinema, outra informação, Márcia não foi ao cinema. É correto afirmar que nessa noite
né, o que aconteceu. Ele quer a conclusão dessas afirmações, pessoal. Então, fazendo aqui um paralelo com a parte de argumentação lógica, eu tenho aqui, essas afirmações aqui são as premissas do meu argumento, tá? E tá aqui também, isso aqui é premissa também, ó. É noite, Márcia não foi ao cinema, também faz parte das premissas. E aí, ele quer a conclusão dessas afirmações. Então, ele quer a conclusão do argumento. Temos que escolher aqui entre A, B, C, D e E. Qual vai ser a correta? Vai ser aquela que torna o argumento válido. E como é que eu vou fazer isso? Olha, temos aqueles testes de validade de argumento. Está na página 12 do nosso material escrito. Não é isso? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos relembrar aqueles testes. O primeiro teste eu utilizava quando? O primeiro teste eu utilizava quando eu usava as palavras algum, nenhum e todo, né? Aqui tem essas palavras? Aparecem as palavras algum, nenhum e todo? Não, não aparece. Será que o método da tabela verdade eu posso aplicar aqui? Olha, até posso aplicar o método da tabela verdade. Só que aqui eu tenho várias proporções simples, então a tabela verdade vai ficar muito grande. Outro método que nós temos, né, que nós podemos escolher, é aquele método que considera as premissas verdadeiras, né, e verificar o valor lógico da conclusão. Eu vou usar esse método, tá? Então esse método consiste em quê? Considerar as premissas verdadeiras. Tá, vamos lá, vamos ver quem são as premissas aqui, quem são as proporções simples. Então, já temos aqui, né, a primeira premissa, a segunda premissa, isso aqui também aqui, ó, é premissa, tá certo? Aqui tem as proporções simples, ó, é noite, ok? Não chove, Paulo vai ao cinema, são proporções simples. Aqui, ó, não faz frio, ok? Olha, para não ficar usando essas palavras, é melhor utilizar letras para representar cada proporção simples dessa. Então, vamos usar aqui, ó. É noite, tá bom? Eu vou chamar aqui da letra A. É noite de A. Olha, não chove. Como eu já falei para vocês em aulas anteriores, eu gosto sempre de associar a letra a uma frase afirmativa e não a frase negativa. Então, vou fazer o seguinte, B, vou chamar B de chove. Se B é chove, não chove vai ser não B. Pronto, então não B. Agora temos aqui a próxima, Paulo vai ao cinema. Vou chamar isso aqui de C. Pronto, aí como é que ficou a primeira premissa? Então a primeira premissa ficou assim, ó. A e não B implica C. Pronto, essa ficou sendo a primeira premissa. A segunda, se não faz frio, ou Paulo vai ao cinema. Olha aqui, não faz frio, eu já associei alguma letra? Não. Então vamos associar aqui. Não faz frio. Ó, faz frio, eu vou chamar da letra D, tá? Então, faz frio, vou chamar de D. Não faz frio, então vai ser não D. Então, aqui, né, vai ficar não D. Já posso até, aqui, colocar aqui, ó, segunda premissa. Então, aqui vai ser não D. Paulo vai ao cinema. Aqui, Paulo vai ao cinema, eu já usei uma letra para representar isso aqui. É o C, tá? Então, aqui é o C. Aqui, a segunda parte da condicional. Márcia vai ao cinema. Já usei alguma letra? Não. Então, vamos chamar isso aqui de E. Então, como é que ficou a segunda premissa? Ficou assim. Vamos ver aqui. Não D, O, C implica E. Quais são as outras informações que ele deu? A gente tem que pegar todas as afirmações, tá? Então ele falou o seguinte, ó, em determinada noite. Olha, ou seja, estamos à noite, né? Aqui estamos à noite. Por que eu estou usando essa noite aqui? Tá vendo aqui, ó? Aqui na primeira premissa, ó, tá dizendo assim, ó, se é noite, tá? Então isso aqui é uma afirmação, é noite, tá bom? Outra afirmação aqui, Márcia não foi ao cinema. Vamos fazer o seguinte, esse é noite, né? Eu posso deixar só guardada essa informação.
Essa aqui, Márcia não foi ao cinema, eu vou colocar aqui. Eu já chamei Márcia de alguma coisa? Já chamei. Chamei Márcia vai ao cinema, chamei de é. Então, Márcia não foi ao cinema, vai ser o quê? Vai ser não é. Então, aqui a terceira premissa eu vou colocar como simplesmente não é. Não é. Ok? Quem quiser colocar também, ó, aqui está dizendo, ó, em determinada noite. Então, é noite. Se quiser, você pode acrescentar aqui. Vamos acrescentar? Então, é noite, eu chamei de a. Então, vamos acrescentar aqui, a. Tá bom? Para depois me perguntar, por que não acrescentou a noite? Pronto, acrescentei a noite. Então, são todas essas informações que eu tenho aqui na minha questão. Agora, eu tenho que analisar qual vai ser a conclusão, a opção correta da questão. Como é que eu resolvo? Já falei para vocês. Considera as premissas como verdadeiras. Esse é um método de teste de argumento. Então, considerar todas as premissas como verdadeiras. Quando é que eu devo usar esse método? Quando houver, pelo menos uma premissa que seja proposição simples ou que seja uma conjunção. Está lá escrito na tabelinha da página 12, não é isso? Eu vou usar esse método de fazer as premissas verdadeiras e verificar o valor lógico da conclusão toda vez em que, repetindo, houver pelo menos uma premissa que seja proposição simples ou conjunção. Aqui nós temos, né? Aqui tem uma proposição simples e aqui também tem uma proposição simples. Dá para usar tranquilamente. Esse método é bom porque ele é rápido e não traz dificuldade. É só saber a tabela verdade dos conectivos. Então vamos lá. Eu vou começar por onde? Eu vou começar pela proposição simples. Então eu tenho dois aqui, né? O A e aqui o não é. Você pode escolher qualquer um dos dois. Vamos ver aqui o A. O A é verdade. Então é noite. Então aqui, ó, esse A aqui, esse A é verdade. Tem mais algum A? Não, só tem esse A. Agora vamos passar para o E. Não é verdade. Então, se não é verdade, quer dizer que o valor lógico do é qual? O valor lógico do vou botar aqui, ó, o valor lógico do é falso, né? Não é verdade, então o é falso. Onde tiver vou substituir pelo F de falso. Vamos lá, substituir. Tá aqui, ó, aqui tem então vou colocar F de falso. E agora vamos tentar resolver aqui, ó. Pessoal, e aí? Eu vou passar para qual premissa? A primeira ou a segunda? Aqui na primeira, vamos ver aqui a primeira premissa. Olha, aqui é verdade. Verdade e a outra proposição. Olha, lembrem que a verdade, o valor lógico verdade, quando está junto com o conectivo e, esse valor verdade, ele é o quê? Ele é um elemento neutro, né? Você pode descartar ele. Okay? É a mesma coisa quando eu faço 1 vezes 5. 1 vezes 5 eu posso descartar 1. Porque 1 vezes 5 é 5. 1 vezes 10 é 10. Então eu posso descartar 1. Então nesse caso, quando o V está junto com o conectivo E, eu posso descartar o V. Posso esquecer o V, tá bom? Então, o valor lógico dessa conjunção aqui vai depender do não B. Depende do não B. Então, ó, isso aqui está indeterminado. Então, do jeito que está aqui, eu não tenho condições de achar o valor do B e do C. Não tem como, tá? Agora, na segunda premissa, dá para achar sim. Quer ver como dá para achar? Olha, aqui a segunda parte da condicional é falsa. Para que essa condicional seja verdadeira, é necessário o quê? Que a primeira parte também seja falsa. Porque se a primeira parte for verdadeira, verdadeiro com F dá F. Então, essa segunda parte aqui, ela tem que ser obrigatoriamente falsa. Tem que ser falsa. E qual conectivo que eu estou usando aqui dentro? Aqui, ó, eu estou usando o conectivo O. No conectivo O, ele só é falso em única situação. Quando ambos os termos que compõem a disjunção são falsos. Então, ó, para que essa disjunção seja falso, isso aqui tem que ser falso também. Isso aqui também tem que ser falso. O C também tem que ser falso. Tá bom? Então, já achei o valor lógico agora aqui do C e achei o valor lógico do D. Vamos ver, vamos colocar aqui do lado. Então, eu achei que o valor lógico do C é falso. Então, joga para cá, ó, pro lado, C é falso.
E achei o valor do D. Por que achei o valor do D? Ó, porque não D é falso, logo o D tem que ser verdade. Então, o D, né, é verdade. Achei o C e o D. Esse resultado eu tenho que substituir na primeira premissa. Vamos substituir? Então, aqui, ó, o C, ele é falso, né? Então, na primeira premissa, aqui, nesse C aqui, eu vou colocar F. Pronto. Então, aqui, essa condicional, a segunda parte, o consequente, é falso. Então, para que essa condicional seja verdadeira, é necessário o quê? É necessário que a primeira parte também seja falsa. Tá? Então, a primeira parte também tem que ser falsa. Olha, para que essa primeira parte seja falsa, aqui é um conectivo E, né? Então, você faz o teste. Olha, vamos lá, vamos colocar um V aqui nesse não B. Esse não B aqui, vamos chamar ele de V. O que acontece? V e V não dá F, não dá F. Então, V não serve. Qual que serve? É o F, né? Só pode ser o F. Então, fica V e F é F. Ok, tá certo. Então, acabei de descobrir que o não B tem valor lógico F. Se não B tem F, o B vai ter valor lógico V. Então, aqui o B vai ter valor lógico V. Pronto. Achei todas as letrinhas, né? Achei. Ó, o A, eu não coloquei aqui, então eu posso colocar aqui, ó. O A, ó, é V, hein? Então, vamos colocar aqui. O A é V. Então, achei todas as letrinhas. Agora, o que é cada letrinha, né? Vamos ver aqui, ó. O A é V, quem é A? O A é noite. Então, se é verdade que é noite, posso até fazer assim, ó. É noite. Vamos colocar aqui o ponto de exclamação para dizer que é noite mesmo. O E é F. Quem é o E? O E eu chamei, tá aqui, ó. O E, Márcia vai ao cinema. Como deu falso, quer dizer que a Márcia não vai ao cinema. Então, Márcia não vai ao... Deixa eu passar para cá. Não vai ao cinema. Aqui, o C é F e o D é V. Olha, se o C é F, vamos colocar aqui. Quem é C? C é Paulo vai ao cinema. Então, Paulo vai. Vou botar o Paulo vai, tá bom? Paulo vai ao cinema. E o D? D é... desculpe aí, né? C é F. Se C é F e se C é Paulo vai ao cinema, então a verdade é que Paulo não vai. Então, corrigindo aqui. Vamos corrigir. Pronto. Então, Paulo não vai. É falso. Agora o D. O D é V. Quem é o D? O D eu chamei de faz frio, né? Faz frio é D. Então, se o D é V, então realmente faz frio. Faz frio. Tá? E por último aqui o B. O B é V. Quem é o B? O B eu chamei de chove. Então, se deu verdade, é que está chovendo mesmo. Então, chove. Olha, aí você tem que ver qual a opção que vai trazer essas afirmações aqui. Que chove, que Paulo não vai ao cinema, que faz frio, que Márcia não vai ao cinema e que é noite. Vamos ver aqui qual a afirmação que traz isso. Ó. A letra C, vamos ver aqui a letra C. A letra C diz que faz frio. Faz frio ou não faz frio? Faz frio sim, ok. Então aqui, ó, gaivota. Paulo não foi ao cinema. Isso é verdade? Tá certo aqui, ó. Paulo não vai ao cinema. Outra gaivota aqui. Choveu. Choveu ou não choveu? Tá aqui, ó. Choveu. Então, outra gaivota. Então, a afirmação que está na alternativa C, ela é verdadeira, verdadeira e verdadeira. Logo, né, tem valor lógico verdade. Então, é essa a resposta dessa questão 1. É a letra C. Ok? Então, terminamos aqui a primeira questão. Pessoal, eu ainda não fiz a apresentação do meu livro. Deixa eu apresentar rapidamente aqui o livro. Né? Eu não fiz a apresentação ainda desse livro no nosso curso de raciocínio lógico. Né? Então, esse livro aqui, ó, vou colocar aqui, dar um close. Né?
Então, esse livro aqui, né, foi que eu fiz parceria com o Sérgio Carvalho, né? Esse livro vai ser colocado nas livrarias em 2 volumes, né? Porque eu gosto de uma coisa bem feita, não gosto de uma coisa mais ou menos, não. Então, eu fiz 2 volumes para ter realmente muito material importante, detalhado, para deixar vocês bem preparados para o concurso. Porque se eu fizesse só num volume só, em vez de 2, o que eu faria? Eu teria que tirar um bocado de coisa importante, informações importantes eu teria que tirar para poder reduzir o tamanho. Então, para não fazer isso, eu achei melhor trazer em 2 volumes. Aqui o primeiro volume tem alguns assuntos, tá? E o segundo volume tem outros assuntos. O segundo volume está mais ligado na parte de matemática, né? Já no segundo volume entra probabilidade, análise combinatória, matrizes, a parte de sequências numéricas, tá? E nesse primeiro volume aqui, tem a parte mais assim de lógica pura, né? Tem aí os conectivos, tabela verdade, equivalência, negação, argumentação, implicação lógica. Entra a parte de diagramas lógicos, que já vimos, né? Questão de verdades e mentiras, questão de associação lógica e questões de conjunto e quantificadores, tá? Então, realmente está muito bom. Inclusive, eu coloquei uma anotação aqui, ó, no final do livro, dizendo que vai ter um material complementar no site. Esse material complementar são outras questões resolvidas, formulário do livro, também estou colocando lá no site, tá? No site, no caso, da editora Campos. Tem um link, tá ok? E vou colocar também orientações de estudo, tipo assim, olha, para a prova do Banco Central, estude tais páginas, tais assuntos. Para a prova de delegado da Polícia Federal, estude tais assuntos, tá? Fazer uma coisa bem orientada para vocês, para facilitar o estudo de vocês. Então, eu vou dar uma pausa agora, daqui a pouco eu volto com a próxima aula. Sobre a argumentação lógica, ok? Então, temos aqui na página 28 a primeira questão de implicação lógica, uma questão do CESP. No caso, caiu no concurso do TCE do Acre de 2009. Eu vou aqui para o quadro resolver essa questão 1 e vou mostrar a vocês que é muito simples, tá certo? Vamos lá. Questão 1 diz assim: considere que as seguintes afirmações sejam verdadeiras. Temos aí, então, quantas afirmações? Vamos ver aqui. Se é noite e não chove, então Paulo vai ao cinema. Segunda afirmação. Se não faz frio, Paulo vai ao cinema, então Márcia vai ao cinema. Né? Então, estão destacadas aqui 2 afirmações. Eu coloquei, né? A primeira afirmação e aqui a segunda afirmação. Considerando que em determinada noite, ó, ele também está colocando mais informações aqui, ó. Determinada noite, Márcia não foi ao cinema, ó, outra informação, Márcia não foi ao cinema. É correto afirmar que nessa noite, né, o que aconteceu? Ele quer a conclusão dessas afirmações, pessoal. Então, fazendo aqui um paralelo com a parte de argumentação lógica, eu tenho aqui, essas afirmações aqui são as premissas do meu argumento, tá? E tá aqui também, isso aqui é premissa também, ó. É noite, Márcia não foi ao cinema, também faz parte das premissas. E aí, ele quer a conclusão dessas afirmações. Então, ele quer a conclusão do argumento. Temos que escolher aqui entre A, B, C, D e E. Qual vai ser a correta? Vai ser aquela que torna o argumento válido. E como é que eu vou fazer isso? Olha, temos aqueles testes de validade de argumento. Está na página 12 do nosso material escrito. Não é isso? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos relembrar aqueles testes. O primeiro teste eu utilizava quando? O primeiro teste eu utilizava quando eu usava as palavras algum, nenhum e todo, né? Aqui tem essas palavras? Aparecem as palavras algum, nenhum e todo? Não, não aparece. Será que o método da tabela verdade eu posso aplicar aqui? Olha, até posso aplicar o método da tabela verdade. Só que aqui eu tenho várias proporções simples. Então a tabela verdade vai ficar muito grande.
Outro método que nós temos, né, que nós podemos escolher, é aquele método que considera as premissas verdadeiras, né, e verificar o valor lógico da conclusão. Eu vou usar esse método, tá? Então, esse método consiste em quê? Considerar as premissas verdadeiras. Tá? Vamos lá. Vamos ver quem são as premissas aqui, quem são as proporções simples. Então, já temos aqui, né, a primeira premissa. Tem alguma letra? Não. Então, vamos associar aqui. Não faz frio. Ó, faz frio, eu vou chamar da letra D, tá? Então, faz frio, vou chamar de D. Não faz frio, então vai ser não D. Então, aqui, né, vai ficar não D. Já posso até, aqui, colocar aqui, ó, segunda premissa. Então, aqui vai ser não D. Paulo vai ao cinema. Aqui, Paulo vai ao cinema, eu já usei uma letra para representar isso aqui. É o C, tá? Então, aqui é o C. Aqui, a segunda parte da condicional. Márcia vai ao cinema. Já usei alguma letra? Não. Então, vamos chamar isso aqui de E. Então, como é que ficou a segunda premissa? Ficou assim, vamos ver aqui. Não D, O, C, implica E. Quais são as outras informações que ele deu? A gente tem que pegar todas as afirmações, tá? Então, ele falou o seguinte, ó, em determinada noite. Olha, ou seja, estamos à noite, né? Aqui, estamos à noite. Por que eu estou usando essa noite aqui? Tá vendo aqui, ó? Aqui na primeira premissa, está dizendo assim, ó. Se é noite, tá? Então, isso aqui é uma afirmação. É noite, tá bom? Outra afirmação aqui. Márcia não foi ao cinema. Vamos fazer o seguinte, esse é noite, né? Eu posso deixar só guardada essa informação. Essa aqui, Márcia não foi ao cinema, eu vou colocar aqui. Eu já chamei Márcia de alguma coisa? Já chamei. Chamei Márcia vai ao cinema, chamei de E. Então, Márcia não foi ao cinema, vai ser o quê? Vai ser não é. Então, aqui a terceira premissa eu vou colocar como simplesmente não é. Não é. Ok? Quem quiser colocar também, ó, aqui está dizendo, ó, em determinada noite. Então, é noite. Se quiser, você pode acrescentar aqui. Vamos acrescentar? Então, é noite, eu chamei de A. Então, vamos acrescentar aqui, A. Tá bom? Para depois me perguntar, por que não acrescentou a noite? Pronto, acrescentei a noite. Então, são todas essas informações que eu tenho aqui na minha questão. Agora, eu tenho que analisar qual vai ser a conclusão, a opção correta da questão. Como é que eu resolvo? Já falei para vocês. Considera as premissas como verdadeiras. Esse é um método de teste de argumento. Então, considerar todas as premissas como verdadeiras. Quando é que eu devo usar esse método? Quando houver, tá, pelo menos uma premissa que seja proposição simples ou que seja uma conjunção. Está lá escrito na tabelinha da página 12, não é isso? Eu vou usar esse método, faz a parte de argumento. Vamos entrar agora no assunto de implicação lógica. O que é implicação lógica? Primeiramente, esse nome implicação lógica é um nome que eu até bolei, né, para questões em que eu vou ter no enunciado várias premissas, né, várias afirmações com conectivos e a conclusão dessas premissas, dessas afirmações, tá, vai ser uma das opções da questão. No caso, vai ser a opção correta da questão. Implicação lógica tem muito a ver com questão de argumento. Qual a diferença de implicação lógica para argumento? A diferença é a seguinte, numa questão de argumento, normalmente vem o quê? Vem todas as premissas e, ao final, a conclusão. Tá? Aí, no caso do CESP, cai muito no CESP, né, argumento. No caso do CESP, ele vai dizer, olha, esse argumento é válido, esse argumento não é válido, não é isso? Já a implicação lógica, a diferença é a seguinte, para argumento. Na implicação lógica, vai vir as premissas, só que a conclusão, como eu já falei para vocês, ela não vai vir no enunciado da questão. A conclusão, ela vai vir entre as opções de resposta, tá ok? Então, é só essa diferença. Tá? Questões de implicação lógica normalmente caem em provas de múltipla escolha.
tá ok? Argumento, ao contrário de argumento. Normalmente as questões de argumento caem em questões do tipo do CESP, que é de certo e errado. Já a questão de implicação lógica normalmente vem em questões de múltipla escolha. Por quê? Porque nas questões de múltipla escolha vai ter várias opções que você vai ter que marcar, encontrar qual é aquela opção que faz a conclusão do argumento, tá ok? Então normalmente vem múltipla escolha. E aí, cai no CESP então implicação lógica? Olha, algumas provas do CESP também são de múltipla escolha. São poucas, as maiorias, né, a maioria das provas são de certo e errado. Mas existem algumas provas do CESP que também são de múltipla escolha. Eu coloquei no nosso material 3 questões do CESP de múltipla escolha, tá? Em que caiu questão de implicação lógica. As outras questões que eu coloquei no nosso material, ao todo aqui eu coloquei, deixa eu ver, eu coloquei 9 questões. Então, 3 do CESP e as questões restantes, são 6 restantes, elas são da Carlos Chagas e da ESAF. Eu procurei pegar essas questões da Carlos Chagas e ESAF que fossem interessantes para quem vai prestar concurso do CESP. Então, são questões que complementam didaticamente. Inclusive, vamos ter que saber aqueles testes de validade do argumento, na página 12 do nosso material escrito, a gente vai utilizar aqueles testes também, tá certo? Então, implicação lógica precisa o quê para resolver a questão de implicação lógica? Precisa conhecer a tabela verdade dos conectivos e precisa saber também sobre a argumentação lógica, ok? Então, temos aqui na página 28 a primeira questão de implicação lógica, uma questão do CESP. No caso, caiu no concurso do TCE do Acre de 2009. Eu vou aqui para o quadro resolver essa questão 1 e vou mostrar a vocês que é muito simples, tá certo? Vamos lá. Questão 1 diz assim: considere que as seguintes afirmações sejam verdadeiras. Temos aí, então, quantas afirmações? Vamos ver aqui. Se é noite e não chove, então Paulo vai ao cinema. Segunda afirmação. Se não faz frio, Paulo vai ao cinema, então Márcia vai ao cinema. Né? Então, estão destacadas aqui 2 afirmações. Eu coloquei, né? A primeira afirmação e aqui a segunda afirmação. Considerando que em determinada noite, ele também está colocando mais informações aqui, determinada noite, Márcia não foi ao cinema, outra informação, Márcia não foi ao cinema. É correto afirmar que nessa noite, né, o que aconteceu? Ele quer a conclusão dessas afirmações, pessoal. Então, fazendo aqui um paralelo com a parte de argumentação lógica, eu tenho aqui, essas afirmações aqui são as premissas do meu argumento, tá? E tá aqui também, isso aqui é premissa também, é noite, Márcia não foi ao cinema, também faz parte das premissas. E aí, ele quer a conclusão dessas afirmações, então ele quer a conclusão do argumento. Temos que escolher aqui entre A, B, C, D e E. Qual vai ser a correta? Vai ser aquela que torna o argumento válido. E como é que eu vou fazer isso? Olha, temos aqueles testes de validade de argumento, que estão na página 12 do nosso material escrito. É isso? Então, vamos fazer o seguinte, vamos relembrar aqueles testes. O primeiro teste eu utilizava quando? O primeiro teste eu utilizava quando eu usava as palavras algum, nenhum e todo, né? Aqui tem essas palavras, aparecem as palavras algum, nenhum e todo? Não, não aparece. Será que o método da tabela verdade eu posso aplicar aqui? Olha, até posso aplicar o método da tabela verdade. Só que aqui eu tenho várias proporções simples, então a tabela verdade vai ficar muito grande. Outro método que nós temos, né? Eu tenho aqui, essas afirmações aqui, são as premissas do meu argumento, tá? E tá aqui também, isso aqui é premissa também, é noite, Márcia não foi ao cinema, também faz parte das premissas. E aí, ele quer a conclusão dessas afirmações. Então, ele quer a conclusão do argumento. Temos que escolher aqui entre A, B, C, D e E. Qual vai ser a correta? Vai ser aquela que torna o argumento válido.
E como é que eu vou fazer isso? Olha, temos aqueles testes de validade de argumento, estão na página 12 do nosso material escrito, não é isso? Então, vamos fazer o seguinte, vamos relembrar aqueles testes. O primeiro teste eu utilizava quando? O primeiro teste eu utilizava quando eu usava as palavras algum, nenhum e todo, né? Aqui tem essas palavras, aparecem as palavras algum, nenhum e todo? Não, não aparece. Será que o método da tabela verdade eu posso aplicar aqui? Olha, até posso aplicar o método da tabela verdade, só que aqui eu tenho várias proporções simples, então a tabela verdade vai ficar muito grande. Outro método que nós temos, né, que nós podemos escolher, é aquele método que considera as premissas verdadeiras, né, e verificar o valor lógico da conclusão. Eu vou usar esse método, tá? Então esse método consiste em quê? Considerar as premissas verdadeiras. Tá, vamos lá, vamos ver quem são as premissas aqui, quem são as proporções simples. Então, já temos aqui, né, a primeira premissa, a segunda premissa, isso aqui também aqui, ó, é premissa, tá certo? Aqui tem as proporções simples, ó, é noite, ok? Não chove, Paulo vai ao cinema, são proporções simples. Aqui, ó, não faz frio, ok? Olha, para não ficar usando essas palavras, é melhor utilizar letras para representar cada proporção simples dessa. Então, vamos usar aqui, ó. É noite, tá bom? Eu vou chamar aqui da letra A. É noite de A. Olha, não chove. Como eu já falei para vocês em aulas anteriores, eu gosto sempre de associar a letra a uma frase afirmativa e não a frase negativa. Então, vou fazer o seguinte, vou chamar B de chove. Se B é chove, não chove vai ser não B. Pronto, então não B. Agora temos aqui a próxima, Paulo vai ao cinema. Vou chamar isso aqui de C. Pronto, aí como é que ficou a primeira premissa? Então a primeira premissa ficou assim, ó. A e não B implica